Nós estamos realizando os nossos cultos online momentaneamente, mas a igreja não está fechada, como eu sempre digo. A igreja está aberta e nós estamos atendendo 24 horas por dia. Luzes, se você precisar de um atendimento, oração, orientação, aconselhamento, é só você agendar conosco pelo telefone WhatsApp, nós vamos estar te atendendo aqui na igreja. Ou ainda, se desejar falar conosco via WhatsApp, meu WhatsApp fica ligado aí 24 horas, é só você nos acessar, tá bom? A igreja não pode fechar, as portas do local estão fechadas, mas a igreja está aberta 24 horas. Ou via online, ou através do atendimento WhatsApp, redes sociais, a igreja está transmitindo mensagens e orações 24 horas por dia. Nossos computadores ficam ligados 24 horas por dia, transmitindo mensagens, transmitindo orações, porque é disso que nós precisamos em tempos como esse. Sempre nós precisamos do fortalecimento da palavra, da oração. Mas principalmente nesses tempos em que muitos têm perdido a esperança, muitos estão com crise de ansiedade, muitos estão sofrendo de pânico, e a palavra de Deus vem para nos socorrer nesses tempos. Amém? Eu quero desde já fazer uma oração com vocês e conclamar a igreja do Senhor, todos a estarem aderindo ao nosso jejum nacional. Hoje, a partir da meia-noite até o meio-dia de amanhã, nós vamos estar aderindo a esse jejum nacional em prol da nossa nação, em prol dessa situação, para que Deus venha afastar de vez todo este mal que se abateu sobre o Brasil, sobre diversas nações, e que venham tempos de paz, de refrigério para essa nação, que Deus esteja dando livramentos para a nossa nação. Amém? Podemos contar com você nesse jejum a partir de hoje, à meia-noite até ao meio-dia de amanhã? Podemos, né? E desde já nós vamos já fazer uma oração, apresentando as pessoas que estão enfermas, vários problemas de saúde, dengue, chikungunya, muitas pessoas doentes. Vamos estar orando, repreendendo esses males. Vamos estar pedindo pela saúde do nosso Guarujá, da nossa nação, do mundo. Vamos estar clamando pelas pessoas que estão internadas, pelos profissionais que trabalham na área da saúde, pelas pessoas que estão trabalhando agora pelo bem-estar do povo, pelos nossos políticos, autoridades, governantes. É sobre tudo isso que você vai apresentar no seu jejum de amanhã. E desde já você pode colocar o seu pedido de oração aí no nosso chat, nos comentários das redes sociais, que nós vamos estar apresentando. Mesmo depois que terminar o culto online, você pode continuar deixando aí os seus pedidos de oração, porque o vídeo permanece no ar, e permanecendo no ar, as pessoas vão ver aí os seus pedidos de oração, ok? Vamos estar apresentando os pedidos que já estão aí colocados no chat. Eu tenho um pedido de oração especial, tá? Eu tenho uma irmã mais nova que mora em São Paulo, e ela está internada agora no Hospital Heliópolis, padecendo desse mal aí que está atacando o mundo. Então eu peço que os irmãos apresentem minha irmã de sangue nas suas orações. Ela se chama Leonor, e ela tem uma filhinha e tem o seu esposo. Eles precisam dela, e eu tenho certeza, ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher que serve a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai estar curando a minha irmã, e eu quero que vocês apresentem junto com ela os pedidos que estão aqui nesse caderno. Vamos orar pela irmã Maria Pimenta, pela Fernanda, pelo Antônio, os filhos da Maria Pimenta, Anderson, Ederson, vários pedidos aqui de doenças, enfermidades, sim. Tainá também, Tainá e o Rafael, que estão aí também se recuperando. A Ana, chikungunya, Dona Glória, Dona Cida, Terezinha. Apresentem as anciãs da nossa igreja, todos. A irmã Joselita ainda no hospital, família da irmã Joselita. Apresentem essas pessoas a Deus, sempre que você lembrar, precisam, principalmente os anciãos da igreja, tá? E eu tenho visto que o mal que mais tem atacado aqui
Não é essa doença aí que todos estão muito medo, é a dengue e a chikungunya, tem atacado muito. Eu mesmo passei por isso 2 dias, fiquei com essa dengue, graças a Deus recuperei rápido, mas essa chikungunya é terrível, leva muitos dias. Mas Deus pode reverter esse quadro, Deus pode afastar de vez a ameaça desses mosquitos, tá? Eu peço a você que tome todo cuidado na sua casa com água parada, água em vasos, água qualquer que seja parada, procure evitar. Vamos combater esse mal, tá? Para nós não sofrermos mais do que já temos sofrido. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, nós queremos apresentar esses pedidos de oração a Ti, pedidos que foram colocados nesse caderno, que vieram aí do chat, das redes sociais, dos comentários, pedidos que nós estamos apresentando a Ti, pedidos em favor da nação brasileira que passa por essa crise política, econômica, social, essa crise na área da saúde, que tem afetado várias nações do mundo. Apresentamos as nações do mundo a Ti, apresentamos a nação de Israel, para que Tu esteja guardando, abençoando, protegendo, livrando o Teu povo querido. Apresentamos os nossos entes queridos, parentes familiares, para que Tu esteja guardando com a proteção das Tuas mãos, para que Tu esteja protegendo. Eu quero apresentar minha irmã de sangue, Pai, para que Tu esteja curando ela naquele hospital, livrando ela de todo o mal, Senhor, tirando toda a ação do vírus do corpo dela, Pai, fazendo com que ela possa sair dali sem nenhuma sequela, que ela possa sair bem, ó Pai. Apresentamos a Ti todas as pessoas que estão enfermas, apresentamos a vida da irmã Glória, da irmã Terezinha, da irmã Cida, da irmã Joselita, apresentamos a Ana, apresentamos aqueles que estão em recuperação, Tainá, Rafael, apresentamos aqueles que passaram por esse problema e estão com sequelas, para que Tu esteja curando as sequelas da Meire, Jailson, família. Nós apresentamos a Ti, Pai, todos aqueles que pediram aqui, desde já no chat, Maria Pimenta, seus filhos, Fernanda, para que Tu esteja curando essa crise de ansiedade, pelo Antônio Silva, pela Tainá, Senhor, oramos por todos, Pai. Pedimos que a Tua boa mão, Pai, estendida sobre essas vidas, Pai, possa estar trazendo cura, possa estar trazendo saúde. A Adriana, Senhor, também embaçado por esse problema. Oramos por toda a Tua igreja, por todo o Teu povo, Pai. Oramos para que venham tempos de paz, tempos de refrigério, tempos em que essa doença, essa enfermidade seja repreendida da nossa nação, Pai, para que nós possamos ter saúde plena, Pai, para que nós possamos ter vida em Seu nome, Senhor. Oramos por essa palavra que será ministrada aqui, que possa trazer edificação, que possa trazer paz, que possa trazer bênção, Senhor, sobre todos os que estiverem ouvindo, sobre todos que ainda vão ouvir, sobre todos aqueles a quem essa palavra chegar, ó Pai, que traga bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e a Ti agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor, poder, domínio, soberania, ações de graça, por todos os séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias com muita alegria. Eu fico muito alegre em ministrar sobre o Apocalipse, sabe por quê? O livro do Apocalipse encerra uma bênção para todos aqueles que lerem as palavras dessa profecia, para todos aqueles que estudarem as palavras dessa profecia e, sobretudo, para aqueles que guardarem as palavras dessa profecia. O livro do Apocalipse não é um livro difícil. Muita gente acha que é um livro cheio de códigos. Não, a Bíblia não tem códigos. A Bíblia é um livro claro, aberto para todo mundo entender. O livro do Apocalipse é, sim, cheio de simbologias, simbolismos, porque João precisava escrever em forma de símbolos para que passasse pela censura dos guardas ali da prisão da ilha de Patmos. Era uma prisão. Eu já fiz capelania em presídio muito tempo, e eu sei como que é rígida a inspeção quando nós chegamos num presídio. Passamos por várias portas de ferro. Eu passava por 12 grades, 12 portas de ferro, em todas elas inspeção rígida, para ver se nós não estávamos levando alguma coisa para dentro do presídio, e também ao sairmos para ver se não estávamos levando alguma correspondência dos presos que pudesse trazer algum perigo para a sociedade. Então, ali João precisou escrever em símbolos, para que não fosse citado o nome do imperador da época. E o imperador da época de João era pior do que o imperador Nero César. Era o imperador Domiciano, muito mais cruel.
E João, junto com outros presos, estava ali na ilha de Pátimos. Eles estavam quebrando pedras para essas pedras serem transportadas para Roma, para que lá o imperador Domiciano construísse os seus mega monumentos em honra do seu nome. E João, velhinho já há 90 anos, trabalhando naquela ilha, ele tem as visões do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, revelação do Senhor Jesus Cristo dada à sua igreja. Ele rapidamente escreve aquelas visões e manda essas mensagens para as 7 igrejas do Apocalipse. Terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Que esta palavra, Senhor, possa chegar aos corações e produzir a mudança, produzir arrependimento, frutos de arrependimento, produzir transformação, trazer paz, esperança e consolação, em nome de Jesus. Olha só que promessa linda, queridos. Nós encontramos no meio das tragédias, calamidades relatadas no livro do Apocalipse. Aqui nós encontramos uma promessa de que nós nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, não nos afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor para sempre, e ele nos guiará às fontes de água viva, e ele mesmo pessoalmente nos enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós viveremos para sempre debaixo do tabernáculo das suas mãos estendidas sobre nós. Que maravilha, hein? Que promessa! E esta promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para nós que aceitamos o perdão que Cristo ofereceu na cruz por nós, que Cristo oferece na cruz por nós, e estamos seguindo a Jesus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas, mesmo diante de todas as adversidades, nós não desistimos de seguir a Jesus, porque com Ele nós temos todas essas recompensas e promessas, e muito mais do que as recompensas e promessas, nós temos a presença dEle na nossa vida, que é tudo, que nos dá condições para vencermos todas as situações difíceis da vida. Então vamos lá, versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Queridos, no tempo em que João escreveu esse capítulo, ou ele viu essas visões, ele teve essas visões, foi escrito esse texto, mais ou menos no final do 1º século, queridos. Ali João talvez não estivesse entendendo muito bem tudo aquilo, e ele relata essas visões, e aqui ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, a Bíblia está declarando que a terra é plana? 4 cantos? Não, queridos, isso é uma linguagem figurativa, tá? Mais ou menos no ano 500 antes da era cristã, Deus já havia revelado ao profeta Isaías que ele é o que está assentado sobre o globo, sobre a esfericidade da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Então, muito antes dos cientistas chegarem à conclusão que a nossa terra é um globo, ela é esférica, Deus já havia mostrado ao seu profeta Isaías que a terra é exatamente assim. Então, quando se fala nos 4 cantos da terra, uma linguagem figurada, mostrando a totalidade da terra, porque na Bíblia o número 4 representa totalidade. E ali então, 4 anjos retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra. Então ele diz: eu vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E ele disse: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas
dos servos do nosso Deus. Queridos, só que é interessante, nesse capítulo, eu quero provar para você que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão na terra, mas eles não estão atuando ainda em toda a sua intensidade. A atuação dos 4 cavaleiros na terra, ela é progressiva. Hoje nós sentimos já a poeira levantada pelo galopar desses 4 cavaleiros, mas nós ainda não estamos sentindo o efeito, a ação desses 4 cavaleiros em sua totalidade. Mas pastor, como o senhor prova isso? Queridos, se o cavalo branco representa a pregação do evangelho, porque eu disse no domingo passado que eu não creio que o cavalo branco e o seu cavaleiro seja o anticristo, não creio que esse cavalo branco e seu cavaleiro é Jesus Cristo, mas eu creio que a pregação do evangelho, porque a ele foi dada uma ordem para sair, para vencer, foi-lhe dado um arco, arco significa alcance, para que ele alcançasse toda a terra. Logo após o cavaleiro do cavalo branco, vem em ação o cavalo vermelho da guerra. Após o cavalo vermelho da guerra, o cavalo preto da fome. Junto com a fome, a peste, e o cavalo amarelo que segue atrás, traz a morte. Então, um evento desencadeia o outro. Guerras sempre existiram na terra, principalmente depois que o evangelho começou a ser propagado. A fome segue imediatamente atrás da guerra, e a morte, e as pestes e a mortandade seguem imediatamente as guerras. Então, queridos, não tem como negar que já há na terra uma ação desses 4 cavaleiros, e esta ação tende a aumentar em tamanho e intensidade à medida que o final dos tempos vão se aproximando. Essa ação dos 4 cavaleiros na terra, ela é, portanto, progressiva, ok? Mas eu quero mostrar para vocês, lá no Antigo Testamento, já uma referência desses 4 cavaleiros agindo na terra. E lendo em Zacarias capítulo 6, nós teremos uma visão mais acurada daquilo que o profeta já havia visto, predito anteriormente, e que está acontecendo agora na terra. Abramos lá, portanto, nossa Bíblia, Zacarias capítulo 6, versículos 1 em diante, onde diz assim: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu Senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente, e a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. E os vigorosos cavalos avançavam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Então, queridos, esse texto aqui reforça para nós a tese de que o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo. Porque esses 4 cavaleiros, eles saem da onde? Da presença do Senhor. É o Senhor que os envia, é o Senhor quem tem o domínio sobre a ação desses 4 cavaleiros. Eu disse no domingo passado que cavalo representa força, e o cavaleiro tem o seu domínio sobre ele. Então cavalo e cavaleiro representam força e domínio. Então, esses 4 cavaleiros relatados no Apocalipse e previstos aqui já no livro de Zacarias no Antigo Testamento, representam forças controladas, forças dominadas. E por quê? Pelo diabo? Não.
O diabo não tem esse poder, afinal o diabo é o diabo de Deus. É o diabinho que Deus criou, que antes era um anjo, Lucifer, anjo de luz, e pela sua soberba ele caiu e foi transformado em Satanás, junto com ele a terça parte dos anjos, que são os demônios. Então o diabo não tem esse poder de controlar qualquer coisa, ele só tem o poder que lhe é atribuído e que é limitado pelo poder de Deus. Ele só atua na forma, do jeito e na proporção que Deus permite. Ele é simples, o diabo é o diabo de Deus e tão somente. Mas essas forças dominadas, controladas, os 4 cavalos, seus cavaleiros, elas saem do trono de Deus. Agora alguém pode perguntar, mas pastor, quer dizer que guerra, fome, pestilências, morte, é Deus que manda sobre a terra? Negativo. Deus é um Deus de amor, Deus é Deus bondoso. Essas 4 coisas ruins que estão sobre a terra, guerra, fome, pestes e tudo mais, morte, tudo aí o que advém dessas coisas, existem por causa do próprio homem. O homem, ao desobedecer a Deus, caiu no pecado, e caindo no pecado veio sobre a terra todas estas consequências. E Deus, por ele ser um Deus de justiça, porque Deus é amor, é bondade, mas é também justiça, por ele ser um Deus de justiça, ele não podia impedir que o homem recebesse a sua justa punição por causa dos seus erros. Então todas essas coisas existem na terra por causa do pecado do homem. Agora Deus, em sua bondade, ele tem um controle sobre essas forças, para que elas não nos aniquilem de vez, para que elas não matem toda a humanidade de vez. Veja bem que aqui no livro do Apocalipse, Deus dá uma ordem para os 4 anjos, para que eles segurem os 4 ventos da terra. Esses 4 ventos aqui são os 4 cavaleiros, 4 forças, porque vento também representa uma força. Então esses 4 ventos da terra, que são os 4 cavaleiros, aos anjos foi dada uma ordem para que eles segurassem essas forças, para que eles não deixassem essas forças agirem com todo o poder e domínio sobre a terra. Em que época foi isso? Na grande tribulação. Na grande tribulação, e eu vou mostrar para vocês que nós, a igreja do Senhor, infelizmente vamos passar por ela, até a primeira metade da grande tribulação. Muitos dizem, ainda bem que quando todas as coisas da grande tribulação acontecerem sobre a terra, a querida noiva do Senhor, a querida igreja do Senhor não vai estar aqui na terra. Bem que eu gostaria que fosse, mas eu não posso enganar vocês dizendo que será assim, porque não será. E eu vou mostrar nesse capítulo que essa tese está correta. Respeito os pré-tribulacionistas, a corrente de teólogos que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, os pré-tribulacionistas. Mas eu não posso concordar com essa tese, porque aqui nesse capítulo 7 do livro do Apocalipse a gente vê claramente que nós estaremos aqui na grande tribulação, pelo menos até a metade da grande tribulação. E é melhor nós acreditarmos assim, porque aí nós nos preparamos mais. Porque se nós acreditarmos que fomos arrebatados antes da grande tribulação, nós não vamos estar nos preocupando em nos preparar. Eu preciso estar firmado com a minha fé em Cristo. Eu preciso estar mais firme com Cristo do que nunca, porque quando essas coisas começarem a acontecer, eu não posso largar Jesus, eu não posso desistir do Evangelho, eu não posso voltar atrás. Então tem que estar preparado. Então, se nós acreditarmos que vamos estar aqui na grande tribulação, pelo menos até a metade, é um estímulo para que nós nos preparemos mais. Vamos lá então, aonde, pastor, está nesse capítulo que nós vamos estar aqui? Vou lhes mostrar já. Deus dá uma ordem aos 4 anjos para que eles segurem os 4 ventos da terra, até que fossem selados na testa os servos de Deus. Ou seja, Deus está falando assim: olha, anjos, eu estou enviando os 4 cavaleiros, os 4 ventos, para que eles atuem agora com toda a força, com toda a intensidade sobre a terra, trazendo mais guerra, trazendo mais fome, trazendo mais pestilência, trazendo mais mortandade. Mas segura eles, até que eu vou selar na testa
aqueles que são meus servos. E quem são os servos de Deus que ele vai selar? Selar para quê? Para separar. Separar para quê? Para nos levar antes que venha a segunda parte da grande tribulação, a parte mais crítica, a parte onde a humanidade vai sofrer mais. Então Deus deu a ordem para que esses 4 anjos selassem a testa dos servos dele, tanto de judeus, israelitas, como nós, os gentios ou não judeus. Então ele diz: olha, de cada uma das 12 tribos de Israel, vocês vão selar 12.000 de cada tribo. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que esse número ele é figurativo, simbólico. Não vão ser exatamente 12.000 de cada 12 tribos que vão ser salvos. É um número simbólico. Mas 144.000 representa exatamente 12 vezes 12.000, ou seja, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. 144.000 não é a totalidade dos salvos, não, como querem ensinar os russelitas, ou seguidores do Charles Taze Russell, que são os testemunhos de Jeová. Eles ensinam, pregam pelas casas, que o número das pessoas salvas serão somente 144.000. Se fosse somente 144.000, a porta da salvação já estava fechada há muito tempo, esse número já teria sido atingido. Mas vejam aqui no versículo 9, que além dos 12.000 de cada uma das 12 tribos, João também viu que diante dele estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz esses louvores lindos aqui que nós vamos cantar na glória. E no versículo 14 está a confirmação da onde eles vieram, da grande tribulação. Muitos param aqui e dizem: mas esses daí já estavam lá no céu, quando os 144.000 subiram, foram marcados, eles já estavam lá, aleluia, salvação e glória. Não, eles estavam na grande tribulação. E se era um número incontável, não era um remanescente dos que ficaram depois do arrebatamento, não. Era um número incontável de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, e entre eles nós, a igreja do Senhor. E o versículo 14 diz: respondi. Então o versículo 13 diz: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Versículo 14, respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes, atenção aqui, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aí, a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Passará, porque aqui está dizendo que um número incontável de pessoas, de salvos, remidos, de todas as tribos, línguas, povos e nações, que vieram da grande tribulação, estavam ali em pé diante do trono do Cordeiro. Então aqui está a confirmação, queridos. Quase ninguém atenta para esse versículo aqui, o versículo 14, que vem depois do versículo 9. Deus respondendo a João, de onde vinham essa grande multidão incontável. Então, queridos, prepare-se para enfrentar a primeira parte da grande tribulação, que pode estar perto, pode estar a um dia, pode estar a um mês, pode estar a um ano, mas está muito perto, muito perto. Prepare, vigie, santifique-se a cada dia, purifique-se a cada dia, esteja cada dia melhorando na presença do Senhor. Busque ao Senhor cada vez mais. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que nós invocaremos o Senhor e Ele se fará ouvido por nós. Nós temos que estar preparados, queridos. Os dias são maus, os dias são difíceis, tudo já está aí se cumprindo, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que antes que venha o período crítico, o período mais acirrado, o
período mais agudo da crise da grande tribulação, ele nos marca nas nossas frontes, para que nós sejamos separados e arrancados dessa terra. Uma grande quantidade de cada uma das 12 tribos de Israel, e uma grande quantidade, inumerável quantidade de povos, tribos, línguas e nações de todos os cantos da terra. E aí, depois que nós fomos selados, separados, arrancados daqui, que virão as 7 trombetas, as pragas piores do Apocalipse, que já vão estar no capítulo 8, nós estaremos todos no céu e cantaremos: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro ao redor do trono. Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus para todos sempre. Que lindo! E a palavra de Deus diz que nós estaremos diante do trono de Deus e o serviremos dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre nós o seu tabernáculo, a sua cobertura, a sua proteção. E aqui diz que nós nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, nunca mais o sol nos afligirá, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor. Ele nos guiará às fontes de água viva, e Ele mesmo, pessoalmente, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Sabe essa lágrima que hoje você derrama? Por causa de um sentimento, por causa de um ente querido, por causa de uma dor, por causa de uma doença, por causa de uma aflição, por causa de alguém que está preso, por algo que você intencionava não deu certo, planos frustrados, esperanças perdidas. Sabe essa dor dessa lágrima que você derrama hoje por causa de uma separação, por causa de alguém que o feriu, por causa de alguém que o traiu, por causa de alguém que o acusou falsamente e você não teve como fazer com que essa pessoa acreditasse em você? Sabe essa dor que você sente, que faz com que essas lágrimas escorram pelo seu rosto? A dor do desprezo, a dor da humilhação, a dor do sofrimento. Deixa essa lágrima correr, deixa essa lágrima molhar os seus olhos, seu rosto, porque um dia o Senhor Jesus, pessoalmente, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e você não terá mais sofrimento. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que derramou o seu sangue na cruz pela sua vida, Ele, com as suas mãos furadas, que até hoje mantém os seus furos nas mãos, Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele vai dizer: filho meu, filha minha, venha cá, eu te protejo agora com meus braços em volta de você serão o seu tabernáculo, o meu tabernáculo em volta de você. Vem cá, eu vou te mostrar as fontes das águas vivas. E Ele mesmo vai caminhar conosco no belo jardim do seu paraíso. Ele vai mostrar: venha ver isso, venha ver esses rios que correm aqui, venha ver a beleza. Você que estava cansado de ver todo aquele mundo trágico, violento, sem brilho, sem alegria, sem vida, venha para a vida, venha ver as fontes das águas vivas. Aqui você não terá mais aquele calor forte, abrasador sobre você. Olha, aqui você não sentirá mais nenhuma dor. Aqui não haverá mais sofrimento, somente a paz. Desfrute dessa paz. Venha, meu querido, servo bom, serva fiel, servo meu,
serva minha, porque no pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria com o teu Senhor. Vale a pena sermos fiéis, queridos. Vale a pena sofrermos. Vale a pena padecermos nesse mundo tudo aquilo que temos padecido. Seja fiel, seja fiel. Fique firme com o Senhor. Não desista, não desanimes. Não largue a tua cruz. Não abandone a sua fé. Creia no Senhor. Sirva a Ele de coração, porque a recompensa que Ele tem para a tua vida é muito grande, é muito grande. Se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não confiou nele para perdão dos seus pecados, eu te convido nesse momento para você entregar a sua vida a Ele, para você confessar os seus pecados a Ele, para você aceitar o perdão que Ele te oferece na cruz. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para te perdoar. E exatamente porque nós somos pecadores que nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Romanos 10:9: se com a tua boca confessares a Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Entrega hoje mesmo o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Creia no Senhor. E se você está disposto ou disposta, nesse momento, a entregar sua vida a Jesus, confessando seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, e ao mesmo tempo aceitando o perdão que Cristo te oferece na cruz, eu te convido a fazer essa oração comigo. Ore assim: Senhor Jesus, venho diante de ti arrependido, arrependida dos meus pecados. Peço perdão. Aceito esse perdão que tu me ofereces na cruz. Tu morreu exatamente para isso, para me perdoar de todos os meus pecados, para levar a minha culpa. E eu aceito esse perdão que tu me ofereces. Apaga todos os meus pecados, transgressões, escreve meu nome no livro da vida que está nos céus. Põe em mim teu Santo Espírito, que a partir de agora ele possa me guiar, me orientar na forma como eu devo viver. E eu declaro com a minha boca, com a minha língua, que a partir de agora tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, parabéns. Foi a melhor e mais importante decisão da tua vida. E eu quero te ajudar para que você possa ser orientado nessa decisão que você acabou de tomar. Se você assim fez essa decisão, escreva aí no chat: eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu recebi Jesus nessa noite. Porque a Bíblia diz: se nós confessarmos a Deus publicamente seremos também confessados diante do Pai. Se nós confessarmos a Jesus publicamente. Mas se nós nos envergonharmos de Jesus publicamente, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então é necessário fazer esse reconhecimento público. Escreva aí no chat, nos comentários da rede social, que você está entregando sua vida a Jesus, confiando nele para o perdão dos seus pecados. Eu quero te enviar todo o material que for necessário para que você entenda a decisão que você acabou de tomar. Eu quero enviar diariamente para você orações, oração da manhã, oração da noite, explicações da Bíblia, estudos, mensagens. Eu quero encher a tua mente e o teu coração com a palavra de Deus, porque é isso que nos dá a força para nós vivermos, ok? Mas é importante você dar o seu nome para nós, você nos contactar através das redes sociais, WhatsApp. Coloco aí os meus telefones, meu principal telefone está à disposição de todo mundo, ele é público, está aí à disposição de todos e fica ligado 24 horas por dia, ok? Para te ajudar. E você que já tinha tomado essa decisão, você que está seguindo a Jesus, não perca tempo. Aperte agora o botãozinho compartilhar e compartilhe com todos os contatos possíveis das suas redes sociais, do seu WhatsApp, para que você possa estar cumprindo a sua parte no ID. Nós temos todo esse aparato à nossa disposição, mas não adianta nada se nós não estivermos compartilhando essa mensagem. Você acredita que essa mensagem foi boa? Ajudou a sua vida? Pode ajudar outras pessoas? Então faça a sua parte.
compartilhe, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E Deus nos deu essa missão de compartilharmos, espalharmos a sua palavra. Um detalhe interessante que eu não mencionei agora, mencionei de manhã, mas não mencionei agora, porque eu acredito que o cavalo branco e o seu cavaleiro é a pregação do evangelho. Veja aqui em Zacarias 6, esses 4 cavaleiros saem da presença do Senhor, e aí lhes é dada uma ordem de alcançarem toda a terra. E notem, lá no versículo de número 5, 6, ou melhor, no versículo de número... Eu vou ler aqui o versículo 5. O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Aqui tem os cavalos brancos, vai em direção ao ocidente. Qual é a parte ocidental da terra? Essa parte aqui que nós estamos. O evangelho começou lá no Oriente, e até então os povos que viviam naquela época nem imaginavam que existiam essas terras do ocidente. Mas como ao evangelho foi dado um arco, e ele saiu para vencer e alcançar todas as partes da terra, ele chegou até aqui ao ocidente. E Zacarias, 500 anos antes da era cristã, já tinha percebido que o evangelho, simbolizado aqui pelo cavalo branco, iria chegar no nosso lado, nas terras do ocidente. E veja, detalhe, os primeiros cristãos não tinham todos os recursos que nós temos hoje, não tinham os veículos que nós temos hoje, não tinham internet, não tinham as redes sociais, e nós temos tudo isso. Só que nós estamos nos deliciando com tanta palavra que nós temos aí na internet, com tantos estudos, pregações, mensagens, mas você está passando para outros essa palavra. Por que nós temos a tendência de muitas vezes transmitir uma mensagem ruim, uma notícia ruim, fake news, e não temos essa tendência de transmitirmos palavras boas, boas mensagens? Comece a fazer isso. Muitos não podem estar num culto, mesmo quando as portas estão abertas, mas podem receber esse culto no seu celular, no seu computador. E para isso precisamos atuar dessa forma, compartilhando. Não é porque eu quero like, que eu quero compartilhamento, não. Esses cultos aí vocês pensam que estão nos dando dinheiro? Não. Uma transmissão dessa aqui, eu vou dizer quanto que rende para o canal da igreja. Se essa transmissão atingir 2.000 pessoas, vai render 30 centavos de dólar. 30 centavos de dólar quer dizer quanto? R$1,70. Se nós alcançarmos 2.000 pessoas, mas geralmente são 200 pessoas que assistem, 200 pessoas, 10% de R$1,50 vai dar 15 centavos de dólar, 50 centavos, tá bom? Então eu não estou interessado nisso. Será que eu estaria insistindo para você compartilhar essa mensagem, para que o nosso canal ganhe muito dinheiro? Não. Se você compartilhar com 200 pessoas, se esse culto ao final de tudo for assistido por 200 pessoas, nós teremos ganho 50, o canal da igreja vai ganhar 50 centavos, 15 centavos de dólar. Não dá para comprar nenhum pluguinho desses que nós usamos aí, que todo mês tem que trocar plug, trocar fiação, comprar outro computador novo, muitas vezes de tempo em tempo, HD novo, tem que trocar câmera, tem que trocar isso, trocar aquilo, tem que seguir a tecnologia, acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Mas nós contamos com a sua oferta, com a sua contribuição para isso. Meu filho Heber, que está aí na técnica, vai estar colocando a conta da igreja, tá? Nós não entramos nesse Pix ainda, mas nem eu entendo o que é esse Pix, até agora não me entrou na cabeça. Eu estou no tempo da moedinha, do dinheiro de papel. Eu não entendo muito esse negócio de tecnologia nova aí, de dinheiro. Alguns perguntam: pastor, a igreja tem Pix? Não sei como que faz isso. Eu sei que a igreja tem uma conta poupança, e ela vai estar aí na tela, mas acho que dá para você fazer uma transferência via Pix, não sei, algumas pessoas já fizeram, mas você pode fazer sua transferência eletrônica, seu TED. Daqui a pouquinho vamos estar encerrando. Já vou pedir para a família Dias vir aqui, por favor, já está preparando um louvor para a gente terminar, por favor, tá? Então, enquanto nós
vamos oferecer mais esse louvor a Deus e você vai participar desse louvor conosco, você pode fazer a sua contribuição até aí mesmo no chat. No chat tem um botão escrito Super Chat. Se você clicar no Super Chat, vai aparecer uns cifrões com valores: 5, 10, 15, 20, 50, o valor que você quiser. Então, como você não está no culto presencial, mas quer contribuir, vai aí no botãozinho escrito Super Chat. Se você tiver dúvida, pergunte aí para o Weber, que ele está aí no computador, ele vai te explicar. Super Chat, clica. Apareceu os cifrões com o valor, a quantia, clique na quantia que você quer contribuir. Eu não sei se está em dólar ou se está em real, acho que está em real. R$5, 10, 15, 20, a quantia que você quiser. Clique, imediatamente você vai já fazer a transferência do seu cartão de débito, do seu cartão de crédito para o canal da igreja. Fácil, né? Muito fácil. Ou você faz o TED, a transferência eletrônica, para a conta da igreja, que é uma poupança na Caixa Econômica Federal. Ok? Beleza? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com a sua contribuição? Mais pedidos de oração? Vamos orar. E tem bastante pedidos de oração. Tem bastante. Pelo Ricardo, proteção em todas as áreas da sua vida. Pela Andréa Santana, por todos os pedidos que... Maria de Lourdes. Não, isso aqui já é de outro domingo, né? Enfim, após o louvor vamos estar fazendo a oração final. Fique conosco até o final. Deus ainda tem bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, pode continuar colocando aí os pedidos no chat, que nós vamos estar orando por todos, em nome de Jesus, amém.